Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o estresse e, óbvio, sobre algumas estratégias que a gente pode usar para atenuá-lo. Estresse é um termo que as pessoas usam muito hoje em dia. Todo mundo fala, estou muito estressado, e preciso entender melhor o que seja isso, né? O nome reação de estresse foi um nome que se obteve nos estudos de fisiologia e tem a ver com as respostas, com as reações fisiológicas de um animal diante de uma situação de perigo. Então, diante de uma situação de perigo, existe uma reação de adrenalina, uma descarga de adrenalina no organismo, em que o animal tem palpitação, às vezes urina, às vezes eriça os pelos, ele fica com um pouco mais de hipertensão, quer dizer, ele se prepara fisicamente para a luta ou para a fuga. O preparo para a luta e para a fuga é o mesmo, quer dizer, a mesma descarga de adrenalina e a mesma energia é necessária para um animal entrar em luta e confronto com outro animal para fugir, escapar daquele outro animal. Quem vai decidir se ele vai lutar ou fugir, talvez sejam seus instintos, aquilo que a natureza lhe ensinou e transmitiu para as vias genéticas. Às vezes luta, às vezes foge. Não é? Nos humanos também existe essa reação de estresse diante de situações de medo. Quer dizer, o indivíduo está, acuado por bandidos, ele está, ele tende a lutar ou fugir. Existe uma terceira reação que é ficar paralisado. Ficar paralisado também existe nos animais. Um cachorro, às vezes, acuado, ele agacha e fica simplesmente esperando para ver o que acontece. Quer dizer, em geral, quando o cachorro agacha, o outro cachorro mais forte não costuma atacar tão violentamente. Mas isso tem variações e não é o caso de falar aqui. No caso dos humanos, existem as situações objetivas geradoras de medo e, portanto, de estresse. Existe uma série de situações subjetivas também. Nós podemos imaginar o futuro. O animal humano sabe que é mortal, ele pode pensar como vai ser a sua velhice, que doenças ele vai ter, como vai ser caso ele venha a ter uma doença mais grave, se ele ficar, incapacitado para se locomover sozinho. Enfim, podem inventar no imaginário todas as situações de medo, todas as situações de aflição e podem, evidentemente, sofrer muito com isso também. Não é? Esse sofrimento é chamado de estresse porque é uma descarga, desnecessária de adrenalina que provoca tensões, palpitações, falta de ar, eventualmente tontura, mal-estar, a vontade de urinar, enfim, contextos bastante aflitivos e que a gente evidentemente sofre e padece às vezes sem motivo nenhum, porque o imaginário pode e deve ser pelo menos parcialmente controlado. Mas tem muitas situações objetivas onde o estresse é inevitável também entre os humanos, não só nas situações de assalto, de violência, mas, por exemplo, no trabalho, onde o indivíduo, todos nós dependemos, evidentemente, do resultado profissional para poder continuar tendo nosso sustento, para poder continuar tendo, os confortos materiais que a gente está acostumado. Então, evidentemente, o medo que possa existir de perder o emprego, o medo de algum tipo de fracasso maior no trabalho, o medo de ter, às vezes, uma divergência mais grave com um patrão mais severo, mais agressivo, às vezes mais, voltado para o gosto de humilhar e tripudiar, e essas são situações em que o indivíduo se sente ameaçado, revoltado, com raiva, tudo misturado, além do medo, raiva também, e são situações, evidentemente, muito fortes de estresse, em relação às quais a gente, às vezes, pouco pode fazer, porque são circunstâncias externas no qual o poder de reação, ou de fuga, ou de luta, ou de fuga da gente é muito pequeno. Então a gente fica enfrentando aquele desgosto, padecendo daquele mal-estar e não pode reagir nem numa direção nem noutra, porque não pode se demitir, não pode bater no chefe também. Então fica uma situação complicada em que o indivíduo sofre bastante. Às vezes são situações de competição com colegas desleais, que também provocam situações de medo de ser, tripudiado, de alguém lhe passar a perna. São situações que a gente, infelizmente, não raramente tem que conviver
no dia a dia das situações de trabalho. Muitas vezes esses problemas são transferidos para dentro de casa e dentro da família também, porque o indivíduo chega em casa, homem ou mulher, mas principalmente o homem, tem medo de falando que ele está mal no trabalho, medo do julgamento e da crítica, às vezes, da sua família, ou da sua mulher, ou dos seus pais, ou dos seus parceiros, ficam com medo de serem abandonados, caso o resultado que eles tenham no profissional não seja muito bom, podem ficar também com outras emoções de insegurança relacionadas a ciúme, quer dizer, maneira como se comporta o parceiro. O ciúme às vezes não tem nada a ver com o profissional, mas é um medo também de perder o vínculo amoroso, medo da humilhação e o medo da perda ao mesmo tempo. Então são situações várias que acontecem na vida, tanto profissional quanto pessoal, que podem gerar, e social no sentido dos medos de violência ou de grosserias no trânsito e coisas do gênero, que podem gerar uma série de situações de tensão. E a gente tem que aprender, pelo menos um pouquinho, como é que se livra, como é que atenua, pelo menos, alguns desses mal-estares. Evidentemente, existem alguns recursos. Um deles é a atividade física, porque a atividade física queima uma parte dessa adrenalina que poderia ser transformada em reações de estresse. Então, a adrenalina pode fazer, vamos dizer, a atividade física pode fazer bastante bom efeito sobre o quadro geral das pessoas, e já desde os filósofos do século XVII e XVIII que se fala isso, né? Que a mente sã funciona melhor num corpo são. Então, o corpo são, um corpo bem exercitado, certamente contribui para o bem-estar psíquico também. A meditação, exercícios de respiração, que são velhas estratégias orientais, ajudam bastante também, né, porque são tentativas de afastar o pensamento, a gente conseguir, ou parar o pensamento no caso da meditação, mas a gente conseguir ter um certo controle sobre o pensamento e não ficar imaginando muitas situações em que a gente sofre por antecipação, sofre desnecessariamente, é algo que a gente certamente também poderia fazer para o bem-estar da gente. Existe uma máxima, um pensamento que é do Epiteto, que é um filósofo romano do início da era cristã, e ele dizia que é sempre importante a gente só se ocupar das coisas que dependem da gente. Então, da gente parar de se preocupar ou de se ocupar das coisas que não dependem da gente, isso incluindo o futuro, que é uma incógnita, isso incluindo muitas das coisas que os outros vão fazer para a gente, incluindo muitas vezes as coisas que vão acontecer e que não dependem efetivamente de nós. E tudo aquilo que não depende de nós, no fundo a gente tem que conseguir desenvolver uma certa docilidade e aceitar com um certo fatalismo, ou, se você quiser, até como uma visão mais mística ou religiosa da vida, que realmente podem acontecer coisas que escapam do controle da gente. Então, quem tiver essa docilidade diante do inevitável, quem conseguir domesticar um pouco melhor os seus pensamentos, não sofrer por antecipação, não sofrer com as coisas que ainda não aconteceram e podem nunca vir a acontecer, quem se cuidar fisicamente e talvez fizer alguns exercícios de relaxamento, respiração e meditação, pode sim atenuar bastante o estresse, que é uma condição quase que inevitável da vida social, da vida e da maneira como se organizam as relações de trabalho e também a vida familiar. Bom, essa é mais uma participação aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se e acompanhe. Toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.